Olá, chicos e chicas, que tal? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma classe de la língua espanhola. Que tal? Tudo bem? Está bem? Está mal? Está levando? Vamos a estudar. En la clase de hoy nosotros vamos a hablar acerca de la alimentación y la importancia de los deportes. Entonces yo pregunto a usted, ¿tiene una buena alimentación? ¿Practica deportes? ¿Sabe la importancia de los deportes en su vida y de una alimentación saludable? ¿O no tiene una alimentación saludable? Entonces en la clase de hoy vamos a saber algunos vocábulos relacionados a los alimentos, también el vocabulario de algunos deportes y la importancia también de alimentos saludables y la importancia de hacer atividade física. Então vamos lá, slide na tela. Aí nós temos um local onde se vende frutas e legumes, né? Nós chamamos na língua espanhola de uma tenda de frutas ou legumbres, ou uma venta, também se chama uma venta de legumbres, de fruta, um local onde se encontra, né, esse tipo de alimentação. Professor, e por que nós vamos falar particularmente de frutas e legumes? Porque a nossa intenção na aula de hoje é nós tratarmos acerca da alimentação num plano saudável. Nós vamos também verificar, claro, outros alimentos que não são tão saudáveis para a gente fazer um comparativo e também saber o vocabulário. Mas uma das importâncias da aula de hoje é justamente você, estudante, ter essa consciência de ter uma alimentação saudável, aquela que ajuda você a crescer no seu desenvolvimento ósseo, seu desenvolvimento corporal e também que ajuda no nosso mental. Alguns alimentos parece que não, mas sim, elas ajudam também a termos uma saúde mental. A continuação, então nós vamos começar vendo algumas frutas, né? Esse vocabulário de fruta, geralmente você estudante deve ter visto lá no 9º ano, 8º ano, 7º ano, ou no fundamental. Mas às vezes você está chegando no ensino médio agora, nunca teve contato com a língua espanhola, então vamos entender algum deles aí. Acho que pelo desenho você consegue associá-los, né? Por exemplo, a maçã, que é a maçã, né? Aí nós temos aqui o plátano, que é a banana, que também é chamado de plátano na Espanha, mas aqui na América Latina a gente chama de banana mesmo, tá bom? Como na língua portuguesa, só com a pronúncia diferente, né? Banana. Aí temos a naranja, kiwi, aguacate, que é o abacate. Também aqui na América Latina se usa o termo palta, então não estranhe se vocês escutarem aí o termo palta, que é um termo da América Latina, aqui no nosso espanhol, que tem essa variação. Assim como também o termo pinha, né, que é conhecido aqui na América do Sul como ananá. Aí destaca aqui, aí temos a framboesa, a cereça, né, que é a cereja, sandia, que é a melancia. Aí nós temos também o termo fresa, que é usual, mas também tem o termo frutilha. Então, se você escutar o termo frutilha, significa morango também. Aí nós temos o melocotão, que é o pêssego, mas também pode ser chamado de durazno. E o papaya, que aqui para nós papaya é uma espécie de mamão, mas na verdade na língua espanhola papaya é o próprio mamão, então é a tradução de mamão. E nós temos também o termo, pode ser utilizado mamon, tá? Também se utiliza. Nós temos melão, nós temos a ciruela, que é um pouco diferente, no caso aqui a ciruela é a ameixa, nós temos a ameixa fresca aqui, em calda, mas na língua espanhola o termo ciruela você utiliza para tudo, tanto faz se ela tiver, né, aí no caso em calda eles chamam de ciruela embotelhada, que é a que vem envasilhada. A continuação, aí temos los legumbres, né, ou las verduras, como assim queira chamar. E aí nós temos muitas aí, e algumas a gente nem conhece aqui, na verdade, no nosso contexto, região norte, o Acre, algumas a gente não tem contato. Talvez seja do contexto da língua espanhola, da América Latina, que tem aí, na sua particularidade, também essa questão da cultura alimentícia, de alguns tipos aí de verduras. Não é o nosso caso, tá bom? Por exemplo, o professor
Aqui, Elagoquate. Porque ele também se encaixa aqui, se coloca ele quando se fala em legumes e verduras, já que o abacate é uma fruta. Porque, por exemplo, o abacate ele é consumido de diversas formas dentro do contexto da língua espanhola, né? Então nós temos, por exemplo, ele é feito de forma salgada, né? Então ele é consumido não somente como fruta, mas também como um prato bastante popular, né, na Espanha, né? Então é por isso que é justamente usada a base do abacate, né? Então ele é utilizado dentro desse contexto aqui também das verduras. Aí nós temos as zanahorias, são cenoura. Destaca aqui, por exemplo, também os guisantes, que são as ervilhas. A gente consome, mas não muito. Algumas pessoas gostam, né, e outras nem tanto. Os jovens e adolescentes, particularmente, quase não gostam. Difícil achar um de vocês que gosta de ervilhas, né? Assim como, por exemplo, o espinafre aqui, né? E outras, por exemplo, geralmente os adolescentes dessas verduras aqui vão gostar de cenoura ou batatas. A batata é a cenoura mais popular, tomate também, alguns gostam de tomate com lechuga, né, que é o alface aqui, ó. Mas aí tem outros bem particulares aí, que já não é tão conhecido, né? Por exemplo, aqui as rodias verdes. Rodia verdes é um tipo aí, de vagem, né? Parece com feijão, da mesma espécie. É um tipo de vagem, por exemplo, no Peru se consome muito certos tipos de vagens e várias espécies de mais, que é o milho, o maíz, né? Aí tem outras aqui, por exemplo, os rabanetes, né? As alcachofras, que são coisas bem populares aí da língua espanhola, e quase aqui no Brasil, aqui no Acre particularmente, né, não temos contato com muitas desses legumes aqui. Porque o couve de Bruxelas, que nem do nosso país, é consumido, né? Mas outros são populares aí, a selga, brócolis, aqui os pepinos, ó, os pepinos, a berenjena, a berinjela, né? Muitas preparam ela também empanada, vai para o forno e tudo mais, tá? Esses são os principais legumes aqui. Só retornando aqui que eu esqueci eu estava tentando lembrar o nome desse prato aqui. O nome desse prato é gazpacho, tá? Que se usa também abacate. Se usa também abacate no gazpacho, uma espécie de sopa, né? A continuação temos as classificações por grupos, né? Na escala dividimos os alimentos em frutas, verduras, cereais, carne, pescado, que são os peixes, legumes. Professor, verduras e legumes não podem estar na mesma classificação? Como eu disse, geralmente os legumes é um vocabulário que na língua espanhola se utiliza para aquelas espécies de vagens, né? De espécie de milhos, aí eles chamam de legumes porque são grãos. E as verduras eles classificam aquelas que são maiores e tudo mais, né? E diferencia dos grãos. Mas dentro da mesma classificação elas são chamadas verdura, legumes, tá bom? Aí cereais e lácteos, que são os derivados de leite. E aí nós temos aqui agora as proteínas, tá bom? E aí eu dividi elas em saludáveis e não saludáveis, que também é chamada de chatarra. E aí nós começamos aqui pela carne, a carne vermelha, que ela é uma proteína importante na nossa alimentação, devemos consumir, de preferência com menos gordura, tá bom? Aí carne dados, que é carne em cubo, não muda muito a diferença da primeira carne, mas só para fazer referência ao cubo aí. Assim como a carne moída, que também a gente chama aqui de boi ralado, né? Carne moída é a proteína também, aí depende da carne que você utiliza para moê-la, porque se você escolhe uma carne muito gordurosa, de segunda, de terceira, ela já não vai ser tão saudável assim. Então é importante escolher uma carne ali mais magra, né, com menos gordura, para ter uma alimentação aí mais restrita. Aí nós temos aí classificado como não saudável, ramon, presunto, porque ele é um processado, né, e sabemos que os processados, eles não são saudáveis, né? Estudos apontam aí que muitos deles podem causar câncer e etc. Então, você pode consumir? Pode, mas não em excesso, nada em excesso é bom. Continuação,
O tocino, que é de porco, é de cerdo, é de chancho, né, que também é considerado não saudável, porque ele tem muita gordura. Algumas gorduras são saudáveis, mas outras não. Né? Mas, no geral, claro que você pode consumir em pequenas quantidades, assim como a chuleta, que é a bisteca suína, que a gente chama aqui. Polho, esse é um dos mais saudáveis, o frango. Tá? Salchicha, que é um processado também, não é saudável. Costilha, tem muita gordura, né? Muita graça, como diz em espanhol. Graça é gordura. Então, é considerado não saudável, assim como o salame, que é um processado também. Pescado, muito saudável. Peixe é das proteínas menos calóricas e com mais benefício, né? Principalmente a questão do ômega 3. Conserva em atum, apesar de ser de peixe, mas é conservante, aí tem os conservantes são industrializados, e eles também podem causar eles fazem mal à saúde. Gamba, que é o camarão, considerado aí também de boa procedência, assim como o calamar, né, que é a lula, pulpo, que é o polvo, e o cagrejo, que é o caranguejo. Então geralmente os frutos do mar, eles são saudáveis. Então temos aí na tela um comparativo entre a comida chatarra e a comida saudável. Por exemplo, a hamburguesa ou emparedado, como chamamos o sanduíches da vida aí, os hambúrgueres, eles são extremamente aí maléficos à nossa saúde, porque ele é um conjunto e a união de várias comidas não saudáveis, como salchicha, como ele tocino, ramon, aqueles alimentos que falamos no slide anterior. Pizza também, muito chatarra, Coca-Cola, que é um refrigerante, tem muito açúcar e outras industrializados. O donut, que chamamos de os donuts, né, que também tem muita açúcar, são muito doces e além disso tem um carboidrato. As papas fritas, apesar de as batatas ser um legume saudável, mas se consumido da forma frita, aliás, tudo que é frito, ele deixa de ser saudável e passa a ser não saudável. Por exemplo, é o caso do polho. O polho é uma das proteínas aí mais benéficas à saúde, mas no caso o polho frito, aí ele perde na verdade a sua salubridade com essa questão do óleo, da fritura, né? Aí temos as comidas saudáveis do lado direito, a ensalada, né, na carne vermelha, na carne roja, perdão, huevos, né, os ovos cozidos, os vegetais, né, também são bastante saudáveis, e frutas, água é muito saudável. Água é importantíssimo, você se hidratar bem, principalmente nessa época de calor, aí, evita doenças e você se mantém também hidratado. Agora vamos aqui para los deportes. E aí te pergunta, que deporte praticas? Ou seja, que esporte você pratica? O que você faz? Aí temos alguns esportes aí do contexto da língua espanhola. O baloncesto, que é o basquete, tênis, futebol americano, voleibol, natação, polo, bela, beisebol, golfe, esqui, é praticado nos países aí como Chile, nos países mais frios da Europa, ciclismo, atletismo, o cricket, que é uma espécie de, a gente brinca que é tacobol, né? O jogo das bets, que muitos de nós conhecemos aí quando não tínhamos a tecnologia. É uma espécie de bet, mas é particular aí da língua do Uruguai, geralmente esse esporte assim, como o rugby, né? O Uruguai, ele tem uma equipe forte ainda de rugby. A ginástica, que é a ginástica artística, o boxeio, a arte marcial e a escalada, que é um esporte radical. Esses são alguns esportes aí da língua espanhola. E aí que trazem muito benefício, claro, aí temos alguns dos benefícios aí que os esportes trazem à nossa saúde, né? Aumenta a potência cerebral, reduz a depressão, como eu disse, ajuda, né, nessa questão mental, problemas respiratórios, asma bronquial, né, que atinge muitos jovens. Aí essas são as questões de saúde, também tem as questões estéticas, massa muscular,
questão da postura, né? Aumenta a imunidade, principalmente evita a questão do sobrepeso, ou a obesidade, que é uma das grandes doenças aí, né? Que é bem comum entre os jovens também, é a questão da obesidade. E também diminui o risco aí de câncer, diabetes, enfim. Vamos às nossas atividades práticas. Vamos começar aqui por las verduras, que foi a nossa primeira parte da aula. E aí temos um joguinho aqui. Então vamos iniciar. Aí temos que dividir. O que é fruta e o que é verdura? Então a uva. Ah, professor, uva é uma verdura. Não, uva é uma fruta. Lechuga, que é o alface, verdura, aí você só arrasta. Acelga, verdura. Ciruela, que é a ameixa, fruta. Melocotão, que é o pêssego, fruta. Pimientos, que é as pimentas, verduras. Maçana, que é a maçã, fruta. Calabacim, né, que é a espécie de abobrinha, né? Aí é uma verdura. Coliflor, que é o couve-flor, verdura. La pera, fruta. La piña, que também pode ser chamada de ñañá, também fruta. El brócoli, uma verdura. La naranja, uma fruta. La zanahoria, uma verdura. La fresa, que também pode ser chamada de frutilha, uma fruta. E judías verdes, uma verdura. Aí vamos enviar a resposta. Está todo correto. Felicitações para você que ha acertado. Agora vamos aqui a nossa segunda atividade, né? Também lá fruta verdura. Aí abrimos aqui. Vamos lá, iniciar. Isso. Aqui nós temos que acertar aqui, né? No caso, lá vem o trem passando, ele ferrocarril, viene a passar. E temos que dizer qual a fruta que está no ferrocarril. Então, o que está em ferrocarril? Uma maçã? Não, mas uma naranja. Então, vamos acertar a naranja e completar o jogo. Muito bem, felicitações. Acertado, hecho 55 pontos. E agora, o que temos em ferrocarril? Ah, temos uma maçã? Não, as uvas, sim. Então, vamos acertar as uvas e ganhar os pontos correspondientes. E também pode acertar o dinheiro que vai passando. E agora temos dois, uma fruta e uma legumbre. Uma legumbre acá atrás, que se chama uva, não. Maçã também, não. Na zanahoria, acerta a zanahoria. E muito bem. Aí, galerinha, esse joguinho aqui tem várias fases, tá bom? A gente não vai fazer todas as fases. Eu trouxe aqui para ver a dinâmica do nosso conteúdo. Vamos para a atividade 3, que foi a segunda parte da nossa aula. Aqui temos a alimentação saudável e não saudável. Então aqui nós temos que classificar. A comida saudável se põe em color verde e a comida chatarra se põe em la X roja. Então, el coliflor, uma comida saudável, uma galletas não saudável, ou papa frita, já. Aqui temos naranja, que é saudável, o pollo também é muito saudável, o plátano, saudável. Temos acá também muitas frutas, que também é saudável. E agora temos algumas comidas não tão saudáveis, chocolate para cá, à esquerda. El emparedado, por supuesto. E aí temos galletas, que pode ser. E aqui também temos os caramelos e a pizza. E acá cerramos com o arroz,
que também pode ser um pouquito, deve ser consumido. Então aqui, né, pessoal, as nossas respostas, do lado esquerdo, as nossas alimentos saudáveis, e do lado direito, as nossas comidas não saudáveis. Agora aqui vamos para a nossa atividade 4, que eu deixei para vocês, que é a última parte dessa alimentação. E aí nós temos que golpear os topos com comida chatarra, ou seja, só os alimentos não saudáveis. Aí, ó, eles vão aparecendo aqui os alimentos, ó, por exemplo, aqui temos o peixe, temos um monte de doce, caramelos. Então nós temos que golpear aqui os que tem comida não saudável. Olha aqui, ó, bolo. Aí acerta. Aí vai aparecendo, ó, aqui é o nível 2, ó. Eles vão subindo, na verdade, nível 1, ali é só o treinamento. E aí tem que acertar aqui, ó, refrigerante, que não é saudável. Bolos, pasteles, refrigerante, que são refrescos, caramelos. Esse acerta, esse completa o nível. Aí vai, aí aqui, pessoal, vai subindo o nível, tá bom? A velocidade vai aumentando, tanto a velocidade que os animais aparecem aqui, os topos, ó, eles vão aparecendo aqui de forma mais rápida, e você tem que acertar o que é comida não saudável, e vai ficando cada vez mais rápido. Depois você pode entrar no link aí, através do slide, e jogar à vontade. Existe um ranking aí, tá bom? Que vai ranqueando aí quem faz mais pontos. E agora vamos aqui ao final da nossa aula, que é o resumo do que nós vimos na classe de hoje. Então, nosso conteúdo, alimentação é importante do desporte. Na primeira parte, falamos das principais, o vocabulário relacionado a frutas e verduras. E aí os principais que foram trabalhados, tá bom? Aí também falamos a diferença entre alimento saudável e versus lá comida chatarra. Fizemos comparações, lembra aquele quadro comparativos? Depois falamos também da importância do desporto, né? Aquela imagem daqueles benefícios, tanto os corporais, quanto estéticos, quanto mentais também. E por último falamos aí do vocabulário de alguns esportes, né? Falamos alguns principais aí que são praticados dentro do contexto da língua espanhola. Então é isso, finalizamos mais uma aula. Não deixe de estudar, faça as atividades, jogue bastante aí, aprenda o espanhol, que é muito importante para a nossa vida. Hasta luego!